Olá, querido aluno e aluna do UniFCV. Eu estou aqui hoje para orientá-los acerca do estágio curricular supervisionado. Quais são os nossos desafios, perspectivas e ações que deveremos realizar para obter sucesso nesta disciplina? Vamos lá? Eu sou a professora Cecília Monteiro, sou pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional e mestra em educação. E sou responsável em guiá-lo e orientá-lo durante esta disciplina. O estágio é um momento de experiência, construção da identidade profissional, fundamental no processo de formação acadêmica. Receba nossas boas-vindas a mais uma etapa do curso de graduação, o estágio curricular supervisionado. Esta é uma fase de descobertas e aprendizado, mas também de muitas dúvidas, que serão sanadas ao longo dos vídeos. Contudo, vale lembrar que algumas dessas dúvidas poderão ser sanadas ao ler os documentos e diretrizes disponíveis no ambiente da disciplina, bem como acompanhar as mensagens enviadas pelos tutores e as orientações para as atividades. Vale lembrar que é de fundamental importância que você faça a leitura completa do manual de estágio do seu curso. Você sabia que o estágio curricular supervisionado é obrigatório por lei para todos os cursos de licenciatura e também para alguns cursos de bacharelado? Portanto, cada estudante deverá cumpri-lo obrigatoriamente para concluir o curso. Durante o estágio curricular supervisionado, cada estudante deverá cumprir uma carga horária que foi definida no projeto pedagógico do curso, de acordo com as diretrizes curriculares em instituição privada, instituição pública, organizações não governamentais ou outras instituições que realizem atividades voltadas para o campo de formação do curso. Vale lembrar, estudante, que o estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório indispensável para a consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, que visa proporcionar ao aluno formação prática com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. É concebido, então, o estágio para propiciar a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho vinculados à sua área específica de formação. As atividades de estágio supervisionado são exclusivamente práticas, mas dialogam com saberes teóricos. O estágio supervisionado constitui uma das modalidades de prática a ser realizada em unidades escolares dos sistemas de ensino, sobre a forma de uma ação desenvolvida como vivência profissional prolongada, sistemática, intencional e acompanhada, supervisionada. O objetivo é o conhecimento do trabalho em situação cotidiana, real. Revela-se ainda como espaço de construção do professor, enquanto sujeito que tem domínio de sua própria prática, propiciando a reflexão sobre ela e, por conseguinte, o seu papel de responsabilidade social. O estágio curricular supervisionado é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o estágio de observação. Você não fará nenhuma intervenção na instituição. Você deverá fazer observação e registro de todas as atividades às quais você estiver presente. Podem ser atividades de planejamento, registro dos métodos utilizados em salas de aula, dinâmicas, posturas desenvolvidas pelos professores, comportamentos, observações acerca das relações interpessoais, além dos aspectos profissionais. É importante ainda que, se você tiver oportunidade, conheça o projeto pedagógico, o plano escolar, o plano de gestão, o regimento e outros documentos importantes da unidade de ensino que será sede do seu estágio. No segundo momento, você fará o estágio de participação, onde você terá uma ação ativa. Você poderá participar na elaboração de planos de aula, de projetos, provas, correções, eventos, conselhos, associação de pais, todos os componentes que compõem, então, uma instituição escolar. Nesse sentido, você poderá participar ainda da elaboração, do desenvolvimento e da avaliação, se você tiver a oportunidade,
do projeto pedagógico, do plano escolar e do plano de gestão, da matrícula e da organização das turmas. Por fim, você deverá estar no estágio de regência. A regência deverá ser realizada por meio de uma aula regular que você dará para a turma que estará acompanhando. Também poderá ser uma turma de recuperação ou de reforço para grupos menores de alunos, desde que se adeque às características e às exigências da escola e do professor que você estará acompanhando. Cada curso possui uma normativa que contempla a formação específica do estágio. Isso você poderá ver no manual específico do seu curso. Nesse sentido, torna-se fundamental que você atente ao seu manual, que já está presente no ambiente virtual de aprendizagem. O seu estágio poderá estar dividido em módulos ou fases do desenvolvimento. E isso também é importante e consta no documento norteador, o manual de estágio. Aplicam-se especificidades ainda para as atividades de cada curso, bem como dos campos de estágio aceitos pela legislação vigente. Alguns alunos deverão realizar o estágio em educação infantil, alguns alunos poderão escolher se realizarão entre ensino fundamental e ensino médio. É importante que você atente às especificidades do seu estágio. Por isso, neste momento, eu te convido a olhar no manual o seu quadro de atividades a ser cumprida durante a disciplina. Atenção! Todas as atividades serão encaminhadas pelo ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, todas as orientações necessárias para a realização das atividades serão fornecidas pelos tutores por meio do ambiente. Fique atento à quantidade de horas que devem ser cumpridas em cada etapa do estágio curricular supervisionado. Cumpri-las integralmente é indispensável para a formação de qualidade e aprovação nas disciplinas. Todas as atividades, portanto, devem ser postadas no AVA dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico. Algumas dicas são importantes. Indicadores, então, para te auxiliar no processo de análise e observação, o primeiro momento do estágio. Observe os indicadores externos e as informações socioeconômicas. Qual é o público atendido por essa instituição de ensino a qual você realiza o estágio? Qual é a renda média familiar? Qual é o nível sociocultural da comunidade? Qual é o nível cultural dessa comunidade? A quais ações, a quais tipos de atividade eles têm acesso? É importante também que você veja se há crianças que trabalham e se este possível trabalho pode ser um fator que interfere na aprendizagem. Também é importante que você observe e colha dados gerais sobre o desempenho do sistema escolar em relação à aprovação dos alunos. A instituição que você realiza o estágio tem muitos alunos que repetem de ano, que ficam retidos. Por quê? Está ligado a esses indicadores externos? É um fator importante a ser observado. Os indicadores internos também são importantes, levando em conta o objetivo da escola, levando em conta que o objetivo da escola é servir e oferecer formação de qualidade aos alunos. Observe ainda ações efetivas dentro da instituição que visem o sucesso do aluno. Quais projetos essa escola possui? No sentido de levantarmos dados para a prática, temos ainda outros pontos importantes a serem analisados. Realize o levantamento usando o regimento da escola. Qual é a filosofia da escola? Qual é a missão da escola? Quais são os critérios de aprovação? Se existe algum tipo de recuperação paralela, de programas para ajudar alunos com dificuldade e como esses projetos são realizados. É importante ainda que você entenda quem é a equipe técnica da escola e se essa equipe conhece as famílias às quais atende. Outro fator, a escola elabora projetos que estejam de acordo com o PPP, com o projeto político-pedagógico da escola. Tire um momento para estudar este documento. Você observa que está alinhado aquilo que está no PPP com o que ocorre no espaço escolar? Outro fator importante,
Na elaboração deste projeto político-pedagógico, houve participação da comunidade? É um PPP que foi feito de forma coletiva? Como a direção da escola investe para que não aconteça na escola a cultura da repetência? Então, como eles fazem para que os alunos não fiquem retidos? Outro fator: crianças com dificuldades de aprendizagem são acompanhadas? Os pais são chamados pela equipe técnica da escola para coletar dados e tomar providências cabíveis, né? Evitando isso. Como as crianças e as famílias recebem o chamado da escola para tratar de suas dificuldades, sejam cognitivas ou comportamentais? A escola liga, vai bilhete na agenda, é realizado um registro em ata dessas conversas? Como ocorre o acompanhamento da comunidade? A direção investe na seleção de bons professores e abre espaço para a educação continuada. Os professores da instituição que você está realizando estágio participam de formações continuadas, estão em constante aprendizagem? E além dos conselhos de classe, existem outras reuniões pedagógicas em que os professores trocam experiências e realizam estudos? Estes são os fatores fundamentais a serem levantados acerca da prática da escola. No processo de elaboração do relatório, do seu relatório de estágio, no processo, você deverá colocar na introdução qual é o objetivo de realizar o estágio. Para tanto, você pode utilizar o texto selecionado no vídeo 1, que você já assistiu, nome, endereço, telefone da instituição, assim como o nome do responsável pela assinatura da sua ficha de registro de estágio e da direção da instituição. Lembrando que é muito importante que você apresente a sua ficha de estágio devidamente assinada. Em seguinte, aspectos da unidade escolar: organograma, área utilizada e disponível, número de ambientes de trabalho, instalações, equipamentos, condições de trabalho, número de docentes e discentes. Esses dados você encontrará no regimento interno e também no projeto político-pedagógico da escola. Segunda etapa do seu relatório será o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai relacionar os registros que você fez na etapa de observação, na etapa de participação, em uma ordem cronológica de atividades desenvolvidas. O que eu fiz no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Depois você deverá apresentar e especificar as facilidades e dificuldades durante o processo de estágio. Descrever os tipos de atividades desenvolvidos e quais foram as experiências adquiridas em sua formação. Em seguida, você deverá relatar as exigências que foram feitas, o que a escola solicitou a você enquanto estagiário. E, por fim, citar o total de horas estagiadas por setores e atividades que foram realizadas. Na sua conclusão, você deverá descrever como se valeu dos conhecimentos adquiridos no estágio, por que eles foram importantes para a sua formação. Apresentar também solução para casos, né, de dificuldades que foram encontradas no processo da escola, além de soluções para os casos se porventura ter encontrado e justificá-las de acordo com o que foi estudado nas aulas teóricas do curso. Então, você verificou um problema? Apresente uma solução respaldada nas suas aulas teóricas. Em seguida, apresente a bibliografia consultada durante o seu estágio, inclusive para a elaboração do seu plano de aula, e faça observações e realizações pertinentes ao curso e aquilo que foi exigido no estágio. Observações: o relatório deverá ser obrigatoriamente digitado com no mínimo 5 folhas, tamanho A4, com espaçamento de 1,5 centímetros, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O editor de texto do Word deverá ser no mínimo 6.0. Lembre-se que o relatório deverá ter linguagem clara, objetiva e ser baseado em fatos e não conter assuntos de natureza política ou pessoal. Você deverá restringir o seu relatório a um levantamento e a um detalhamento técnico.
Dentro da avaliação do estágio curricular supervisionado, é importante que você saiba que cada uma das etapas tem uma pontuação. A atividade 1, que vale de 0 a 2 pontos, compõe a entrega das documentações, termos de compromisso, cartas de apresentação, fichas de frequência das observações e fichas de frequência da regência. Compõe ainda a elaboração do plano de aula e o relatório de participação na live específica de início do seu estágio. A atividade 2, também com pontuação de 0 a 2, consiste na observação da prática docente, na participação da prática docente, no seu relatório de observação da prática docente. E a última atividade, de 0 a 6 pontos, consiste na aplicação do plano de aula, na elaboração do relatório de aplicação de regência e em fotografias de todas as etapas, que deverá ser anexo ao seu relatório. Para saber como elaborar corretamente o seu plano de aula, você deverá assistir ao vídeo de número 3. Lá eu te dou dicas e todas as orientações específicas de como elaborar um bom plano de aula. Lembrando que é o professor que você irá acompanhar que definirá a temática do seu plano de aula. Para aprovação nessa disciplina, todas as atividades devem ser postadas no ambiente virtual de aprendizagem dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico. É importante que você saiba que, conforme descrito na Resolução 009/15 do Conselho do UniFCV, em seu artigo 8, parágrafo único, a isenção das horas de estágio seguirá o seguinte critério: experiência profissional na área específica de 2 a 3 anos na função ou cargo 25% da carga horária, mais de 4 anos na função ou cargo 50% da carga horária. Para ocorrer o ato citado, ou seja, para que você seja isento das horas de estágio, o estudante deverá encaminhar a sua documentação via requerimento comprovando períodos de função ou cargo. Essa documentação será analisada, de acordo com a sua veracidade, pela coordenação do curso e aplicação de descontos financeiros até o limite estabelecido na Resolução número 4 de 2019 do Conselho do UniFCV. Algumas orientações sobre as documentações também são importantes. Para cumprimento do seu estágio com sucesso, é necessário que você preencha e entregue alguns documentos padrões, sendo eles o termo de compromisso do estágio, a carta de apresentação do estagiário, o plano de estágio, fichas de frequência, dentre elas observação e diagnóstico, observação e participação e regência. Você também deverá entregar o plano de aula e os relatórios de observação, participação, regência e entrevista, além do seu projeto de intervenção pedagógica, caso este seja um critério do seu curso. Tais documentos serão utilizados para formalizar o vínculo entre você, estagiário, e a instituição onde você realizará o estágio e para também registrar a sua ida à escola. É importante que você siga as seguintes instruções. Escolhido o local do estágio, é hora de construir um vínculo entre partes, estudante e campo de estágio. Isso é feito por meio do seu termo de compromisso obrigatório. Iniciar o estágio por meio do preenchimento do termo de compromisso. Sem este procedimento, não é permitido que você frequente o ambiente de estágio. O termo de compromisso é um documento obrigatório para toda vez que o estudante iniciar ou dar continuidade ao estágio supervisionado. Apresenta-se à entidade onde irá realizar o estágio o documento da carta de apresentação do estagiário. Este documento contém informações sobre o estudante e deverá ser entregue à entidade escolhida para o desenvolvimento das atividades previstas pelo estágio curricular supervisionado, com o objetivo de apresentá-lo oficialmente. É muito importante que você saiba que as fichas de frequência também são um documento obrigatório e deverão ser registradas a cada ida ao campo de estágio. Em caso de dúvidas, você, estudante, deverá entrar em contato por meio do ambiente virtual de aprendizagem
com um tutor da disciplina de estágio. Essas são as principais orientações. Espero que tenhamos sanado as principais dúvidas. Um abraço e até a próxima.